Você já imaginou o que acontece com a alma nos primeiros minutos após a morte? O que realmente se passa quando o corpo físico silencia, o coração cessa os batimentos e a respiração se esvai? O que há além daquele instante em que a matéria para, mas a consciência desperta? Este é um dos momentos mais enigmáticos e reveladores da existência humana, o despertar da alma para o mundo espiritual. Hoje, vamos atravessar juntos essa fronteira invisível, compreendendo cada fase do desprendimento, com base nos ensinamentos de Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz e tantos outros que iluminaram o caminho da vida além da morte. No instante da morte, quando o corpo físico perde a vitalidade, algo grandioso acontece nos bastidores da existência. O espírito, envolto pelo seu perispírito, uma espécie de corpo sutil que liga a alma à matéria, começa lentamente a se desprender. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que esse processo é chamado de emancipação da alma. E ele pode ser rápido ou demorado, dependendo do grau de apego do indivíduo à vida material. Para alguns, é como acordar suavemente de um sono. Para outros, é uma luta dolorosa contra as próprias emoções. Espíritos mais evoluídos sentem-se livres, como se uma corrente tivesse sido retirada. Já aqueles presos à matéria experimentam uma sensação de peso, confusão e resistência. É o início de um processo que revela o verdadeiro estado interior da alma. Logo após o desligamento, muitos espíritos ainda não compreendem o que aconteceu. Continuam tentando falar com os familiares, tocam objetos, gritam, mas ninguém responde. É o que os espíritos chamam de fase de perturbação. Emmanuel, através de Chico Xavier, descreve esse momento como uma mistura de sonho e realidade, onde o espírito tenta entender por que o mundo parece o mesmo, mas está diferente. Alguns permanecem próximos ao corpo, observando o velório, sentindo as emoções dos que choram, sem perceber que já não pertencem àquele plano. Outros, com a mente mais desperta, logo percebem uma presença acolhedora. São guias espirituais e familiares desencarnados que vêm recebê-los. Essa ajuda é essencial, pois direciona a alma para o caminho da luz, afastando-a do medo e da confusão. Quando o espírito finalmente aceita que deixou o corpo, o desprendimento se completa. A dor física desaparece, mas as sensações mentais permanecem intensas. Kardec nos ensina que a morte não altera o caráter do indivíduo. Ela apenas o revela. O egoísmo, o orgulho e o medo ainda acompanham o espírito, exigindo um período de reajuste. André Luiz, em Nosso Lar, narra sua própria experiência nesse estado. Ele caminhava sem rumo, atormentado pela culpa, até ser socorrido por entidades luminosas. Essa fase é, para muitos, uma segunda gestação, um renascimento em outro plano, onde a alma se desliga definitivamente da carne. Tudo o que se acumulou em vida, amor, bondade, arrependimento ou dor, torna-se a vibração que define onde a alma despertará. Após a libertação completa, o espírito é conduzido a um ambiente vibracional compatível com sua energia. Espíritos serenos e benevolentes são levados a colônias espirituais, verdadeiras cidades de luz, descritas em detalhes por André Luiz. Lá encontram centros de tratamento, templos de prece e jardins que irradiam paz. Outros, em condição de sofrimento, podem permanecer em regiões sombrias, chamadas zonas inferiores, até que o arrependimento e a oração os libertem. Mesmo nessas zonas, há socorro e compaixão. Nenhum ser é abandonado. Deus, em sua infinita justiça, oferece a cada alma a oportunidade de reerguer-se. E nesse instante, muitas vezes, surge o reencontro com familiares ou amigos espirituais que aguardavam aquele momento há anos, talvez séculos. Imagine despertar em um campo de luz suave e ver ao longe rostos conhecidos. Pais, irmãos, filhos,
companheiros de outras vidas. O reencontro espiritual é uma das experiências mais emocionantes descritas nas comunicações mediúnicas. Os espíritos se reconhecem pela vibração, não pelo corpo. Não há idade, não há forma definida, há sentimento. É um abraço de alma, onde não há palavras, apenas amor e reconhecimento. Nesse reencontro, a alma sente que jamais esteve sozinha, que o amor foi o fio invisível que sustentou toda a travessia. E mesmo quando o reencontro não é imediato, ele acontece no tempo certo, pois tudo no mundo espiritual segue as leis da sintonia e da vibração. Depois do acolhimento, o espírito passa por um processo natural chamado de revisão da existência. É como assistir a um filme da própria vida, revendo cada gesto, palavra e pensamento, não com julgamento, mas com aprendizado. Allan Kardec explica que a consciência torna-se seu próprio juiz. Tudo o que fizemos, o bem e o mal, retorna à nossa percepção e sentimos exatamente o efeito que causamos nos outros. Essa revisão não é punição, é esclarecimento. É o instante em que a alma entende que tudo o que viveu foi uma oportunidade de crescimento. Emmanuel nos recorda que a morte não extingue a responsabilidade. Ela apenas amplia a visão do espírito sobre o que semeou. Após compreender o que viveu, o espírito entra em um período de repouso. É como um sono reparador, onde ele se reequilibra energeticamente e se adapta à nova dimensão. Nas colônias espirituais, existem recintos destinados a esse descanso, conhecidos como câmaras de restauração perispiritual. Lá o espírito recebe passes magnéticos, vibrações de cura e orientações sobre o novo ciclo que está começando. Aos poucos, ele aprende que o trabalho e o estudo continuam, mas agora sob uma nova forma. Ele pode tornar-se um mentor, um auxiliar em missões de amparo ou preparar-se para uma nova reencarnação. No mundo espiritual, a alma descobre que a vida nunca cessa. Tudo vibra, tudo evolui. Há escolas, bibliotecas, templos, cidades inteiras dedicadas ao aprendizado do amor e da sabedoria. André Luiz descreve que o trabalho lá é constante. Espíritos dedicam-se a auxiliar os encarnados, inspirar boas ações, preparar reencarnações e orientar aqueles que chegam do plano físico. O tempo não é medido por horas, mas por intensidade de experiências. A alegria vem da consciência tranquila e da gratidão pela oportunidade de servir. Saber o que acontece após a morte é um convite para viver melhor agora. Quem compreende que a alma continua, vive com mais propósito, mais leveza e mais amor. A preparação para o retorno espiritual não exige rituais complexos, mas atitudes simples: cultivar a bondade, perdoar, praticar a caridade e manter o coração em paz. O desapego aos bens e ao orgulho é o maior treinamento para o desprendimento futuro. Cada gesto de amor é uma luz acesa no caminho que um dia percorreremos. Antes de dormir, faça uma pausa. Respire profundamente e visualize uma luz suave envolvendo seu corpo. Mentalize as palavras: "Sou alma eterna, aprendendo a amar". Essa prática diária ajuda a elevar o campo vibracional e reduz o medo da morte. O espírito que aprende a aceitar a impermanência vive mais plenamente, porque sabe que nada se perde, tudo se transforma. Emmanuel dizia: morrer é mudar de roupa, mas continuar a mesma jornada. A morte não é o fim, é o retorno. É a alma voltando para casa, levando consigo tudo o que aprendeu. Quando olhamos para a vida sob essa ótica, cada dia passa a ter um sentido novo. E ao compreender a morte, aprendemos a viver de forma mais consciente e amorosa. Se este vídeo trouxe conforto e clareza ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Assim, você ajuda mais pessoas a entenderem que a vida continua e que o amor, o verdadeiro amor, jamais morre, apenas se transforma em luz,